Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos conectados mais uma vez aqui pelo Instagram do Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês que está chegando agora. Boa noite a Gorete, boa noite ao Sivan, a Isaura, a Cíntia, ao Helder. Que bom estarmos aqui reunidos mesmo que virtualmente para mais uma reflexão em torno da nossa doutrina tão consoladora e esclarecedora. Vou pedir só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje, para podermos iniciar a nossa reflexão. Olá, Wigna. Boa noite. Boa noite, Saraiva. Ao Cláudio. Boa noite, meu amigo. Enquanto vão se juntando mais corações conosco, eu trago uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia, de Zodino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Fico feliz, Saraiva. E que bom ter você conosco nessa noite. Ao Cláudio, ao Pablo, sejam bem-vindos. Para a nossa leitura inicial, trago o tema do livro Momentos de Paz, Valores Espirituais. E Ernesto nos convida. Todas as dificuldades ou facilidades que vivemos no presente resultam de um passado mal ou bem conduzido. Se no passado plantamos boas ou más sementes, o presente é um momento de colheita, seja qual tenha sido a semeadura. A maior causa dos sofrimentos da humanidade é a falta da busca aos valores espirituais, que são os bens eternos, os quais realmente levaremos conosco, quando de retornar à pátria espiritual. São os bens espirituais que nos proporcionam felicidade plena, que nos dão a liberdade e o alívio de uma consciência tranquila. É o único e verdadeiro tesouro que eleva nossa alma, que nos aproxima de Deus. É a maior riqueza que nós, em espírito, podemos ter. O Espírito Ernesto nos convida a nós prestarmos atenção em nossos valores espirituais, ou seja, a benevolência, a caridade, o amor, o perdão, a tolerância. Afinal, é isso que nós iremos levar quando nós retornarmos à pátria espiritual. Os bens materiais que temos hoje são empréstimos que nós recebemos de Deus, mesmo sendo através de trabalho, fruto de muita dedicação. Tudo que nos é confiado aqui no plano terreno são empréstimos para que melhor possamos vivenciar a nossa vida corpórea e dela adquirir os valores espirituais. Então, ao invés de nós estarmos dando tanta atenção aos bens materiais, nós devemos estar preocupados se nós estamos adquirindo os valores espirituais, os tesouros eternos, aqueles que o homem e as traças não levarão nem irão consumir, mas o que nós iremos levar à pátria espiritual, que é a benevolência, a bondade, o perdão, a tolerância e o amor, as virtudes teologais que nos conduzem a Deus. Eu quero dar boa noite a Betinha, boa noite a Fernanda, boa noite Jurema, a Souza. Que bom estar com vocês nessa noite de hoje.
Eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, a levar o pensamento ao alto, e todos juntos, em um só coração e em um só pensamento, dizermos: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos aqui estamos, Senhor, em pensamento mais uma vez, para estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina que nos convida a sermos diariamente pessoas melhores, que nos convida a pensar, a ver a ciência, a filosofia e viver a religiosidade que nos conduzem a Deus. Livres de paradigmas, de dogmas, de rituais, e nós vivenciarmos o cristianismo primitivo do Cristo caminheiro, que nos leva a vivenciar as leis do amor, ensinada pelo próprio Cristo, revelando que Deus é amor. Pedimos, Senhor, que a Tua luz se estenda sobre cada um de nós nesse momento, para que possamos receber as intuições necessárias, para que melhor possamos aproveitar as reflexões trazidas nessa noite de hoje. E pedimos, Senhor, que a Tua equipe espiritual de encarnados e desencarnados hajam em favor de todos os necessitados que se encontram no leito dos hospitais, no meio das ruas, enfermas dentro de casa e nas prisões. Que os recursos de paz, de saúde, de prosperidade hajam sempre em favor de cada um destes e de nós também. Que a Tua luz e o Teu amor, Senhor, nos envolva nesse momento, para que possamos juntos aprender junto ao Cristo. Que assim seja. Eu quero dar boa noite a Sofia, boa noite a Betinha. Que bom estar com vocês nessa noite. Gente, como colocado aqui nos temas, hoje nós vamos refletir um pouco sobre as esferas espirituais da Terra e os mundos transitórios. Sabemos, já pela luz da doutrina espírita, que quando nós falecemos do corpo físico, o nosso espírito é direcionado a algum lugar. E dependendo da filosofia religiosa, da crença, da religião, sabemos que nós somos espíritos. É muito comum, nos momentos que nós estamos numa perda de um familiar, digamos assim, né, de um parente, de um amigo, no momento do velório, as pessoas dizerem umas às outras: essa vida é passageira, nós estamos aqui só de passagem, voltou à casa do Pai, voltou à casa celeste. Então, nós todos trazemos em nós essa convicção de que algo continua após o falecer do corpo físico, que definitivamente a nossa experiência aqui na Terra, que nós conhecemos, é uma experiência por tempo determinado. Temos o fenômeno de nascer e o fenômeno de morrer, mas sem nunca sair da vida. Agora, quando nós nos desprendemos, nos libertamos do corpo físico, para onde iremos? Algumas filosofias religiosas dizem que nós iremos dormir até que o Senhor chame. Outras que nós iremos para o céu, para o paraíso, ou para o sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas a doutrina espírita nos esclarece que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós iremos colher exatamente o que plantamos, e que se nós não plantamos, não iremos colher nada. É a justiça divina. Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós podemos gozar da felicidade plena, como colocado na leitura inicial, ou começar a nos libertar do materialismo que em nós está gravado, que nós estamos acostumados ou viciados, podemos dizer assim, nas coisas da matéria, no mundo que aqui estamos. Quando nós nos negamos
a adquirir esses valores espirituais, como colocado na leitura inicial, nós estamos nos atrasando na escada evolutiva que conduz a Deus. Quando nós vivemos aqui na Terra uma vida plena, uma vida próspera, independente se nós temos uma religião ou não, se nós fazemos o bem, se nós plantamos o amor, se nós oferecemos toda ajuda e nós adquirimos as virtudes de amor, de compaixão, de tolerância, nós estamos crescendo espiritualmente. E quando nós nos libertarmos do corpo físico, porque independente da vida que temos aqui na Terra, pode ser uma vida muito luxuosa, de muitos recursos materiais, onde a pessoa pode ter uma felicidade todos os dias. Mas, por mais feliz que seja esse espírito aqui na Terra, o corpo físico ainda é uma prisão para o espírito. E ele está aqui nesse envoltório que se chama corpo, para as suas expiações e as suas provas, para que possa se depurar, se elevar, até a condição de um espírito puro, assim como nosso Mestre Jesus. Mas, enquanto ainda estamos nessa trajetória, é preciso nos libertarmos do que nos acorrentam, do orgulho, do egoísmo, que em nós ainda habita, que em nós ainda está cravado. Precisamos nos libertar para que possamos avançar. Quando nós temos uma vida boa, quando nós ajudamos o próximo, quando nós adquirimos esses valores espirituais e nós nos libertarmos do corpo físico, nós iremos aos locais espirituais, nós iremos ser recebidos nas colônias espirituais e nós iremos lá encontrar os nossos amigos, os nossos familiares. Iremos aos poucos nos acostumando à verdadeira vida, porque nós passamos por uma viagem, que é essa aqui no corpo físico. Adquirimos novas amizades, reencontramos amizades de muito tempo. E quando nós voltamos, nós precisamos nos adaptar novamente. O espírito, como ficou aqui na Terra, ele foi pai ou foi mãe, irmão, cunhado, amigo, avô, e estabeleceu laços de amizade ou de inimizade que ainda precisa se acostumar quando volta à pátria espiritual, porque sabemos que a saudade, como diz Chico Xavier, é uma dor que se sente dos dois lados. Então é preciso se acostumar, tanto quem está aqui quanto quem está lá, na pátria espiritual. É um processo de readaptação. Isso nós iremos para essas colônias se nós tivermos uma vida reta, uma vida boa, uma vida que não faz mal a ninguém e que nós aprendemos e que, de preferência, nós ajudamos ao próximo. Agora, quando nós nos negamos a adquirir virtudes e valores de compaixão e de amor que nos conduzem a Deus, quando nós fazemos o mal ao próximo, quando nós temos uma vida de muitos vícios, quando temos uma vida que trilha por caminhos tortuosos, infringindo a lei dos homens e a lei de Deus, então nós vamos para regiões que iremos precisar nos libertar do orgulho e desse egoísmo que nos fez cometer tantos atos não condizentes com a lei divina. Aqui na Terra, nós temos aqui mesmo, só na Terra, em que nós vivemos, existem o que chamamos de esferas, ou ainda podemos assimilar sendo regiões vibratórias, que o espírito pode frequentar ou se instalar, digamos assim. O corpo físico que nós conhecemos, esse que nós estamos agora, nós vibramos em uma frequência muito grosseira, porque estamos ligados ao corpo físico. O espírito, ele é algo muito sutil, é uma energia que vibra em uma frequência muito leve. Por isso, quando viemos reencarnar aqui na Terra,
O espírito se veste pelo perespírito, que é um corpo fluídico, enérgico, mais grosseiro, digamos assim, do que o espírito e ainda mais leve do que o corpo. E depois liga-se ao corpo, que é essa matéria tão robusta, tão grosseira. Nós estamos acostumados a ver as coisas com nossos olhos da matéria. E nós vemos as coisas materiais. Mas aqui mesmo no mundo material, nós sabemos que existem partículas que os nossos olhos não conseguem enxergar, porque vibram em frequências diferentes da que nós conseguimos captar pelos nossos sensores humanos. Sabemos dos átomos, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, que são partículas que vibram em uma frequência, em tamanho nanoscópico, que os nossos olhos não conseguem ver e nem os nossos sensores captar que eles estão lá, mas sabemos que existem. Da mesma forma, os espíritos. Os espíritos vibram cada um em uma frequência, e essa frequência vibratória vem da sua condição e de sua elevação moral, de sua proximidade com Deus. Os espíritos, quando são mais embrutecidos, quando estão ligados muito ao seu egoísmo, à sua vaidade, à sua intolerância, à raiva, quando está mais ligada aos instintos animais, dos prazeres mundanos, estes, quando desencarnam, quando passam pelo processo da desencarnação, eles vão continuar a fazer as mesmas coisas. A diferença é que eles se livraram, digamos assim, dessa matéria pesada, dessa matéria robusta, que é o corpo físico. E assim eles irão ficar nas regiões e nos lugares onde encontrarão outros espíritos, pela lei da afinidade, ficarão com, abre aspas, amigos, fecha aspa, que conduzem com seus costumes, com seus hábitos e com seus pensamentos. A mente desses espíritos criam toda a realidade. Por isso que nós dizemos, tomai cuidado com o que pensa, pois o que nós pensamos, nós materializamos. Nós deixamos à nossa volta, nós atraímos o que pensamos. Os nossos pensamentos são forças potenciais que manipulam tudo à nossa volta. Estes espíritos, quando estão muito ligados ao mundo da raiva, da cobiça, da inveja, do ódio, quando juntam-se muitos espíritos como esse, estando na mesma frequência, seus pensamentos de dor, de sofrimento e de ira criam regiões muito densas. E essas regiões muito densas já são uma dessas esferas espirituais. Essas regiões mais densas se alocam ou se instalam, ou podemos dizer que são encontradas nas regiões abaixo da superfície da Terra, onde tem energias mais grosseiras, energias mais pesadas. E esta é uma das esferas espirituais onde se pode encontrar os espíritos. Quando nós podemos fazer uma análise sobre isso, lembremos do filme Nosso Lar, de André Luiz. André Luiz, e na obra também de mesmo nome, nos mostra que foi um espírito, quando encarnado, de um médico com muitos recursos. Ao desencarnar, vai para uma região umbralina, que é uma dessas esferas espirituais. Depois de se elevar, de ser socorrido, vai para uma outra colônia, uma outra esfera espiritual, uma esfera de transição. Acima da nossa camada que nós vivemos aqui no corpo físico, temos as camadas espirituais mais leves. Essas camadas, que são as colônias de repouso, de limpeza, ou de regeneração, de instrução, são para receber esses espíritos recém-chegados da Terra. Quando os espíritos desencarnam, se não forem para essas regiões mais densas, mais pesadas, elas vão para essas regiões mais calmas, para que elas voltem a se acostumar no plano espiritual, para que elas ainda vão se desapegando das vivências aqui no corpo físico. Ainda para uma mãe que perdeu o filho ou que deixou o filho e retorna, a saudade é muito forte.
Então ela está muito presa ainda àquele ente querido. E é preciso aos poucos se desapegar, se iluminar, saber o bem que fez. E são recebidos nessas colônias. Essas colônias que estão acima da Terra, mas ainda aqui no nosso globo, são de espíritos que já estão um pouco mais adiantados e que já trabalham. Trabalham para receber esses espíritos que chegaram, precisando de ajuda, tanto para se acostumar com a verdadeira vida, pois retornou da vida corpórea, quanto para instruir ou para a cura, para se libertar das dores do corpo físico que feriram o seu próprio perispírito, e é necessário o tratamento espiritual. Quanto de nós que perdeu um ente querido tenta encontrar sempre os espíritas para dizer: eu quero saber se o meu avô está bem, eu quero saber se a minha avó está bem, eu quero saber como está meu irmão, como está minha mãe. E dependendo da comunicação e da autorização dos mentores ou dos guias espirituais, eles nos dizem: está muito bem, está dormindo ou já acordou, está em uma das casas, está em uma das moradas de Deus. Essas muitas moradas, né, como o Mestre Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu irei na frente para lhe preparar lugares, assentos, e depois eu irei chamá-los para que vocês fiquem conosco. A doutrina espírita nos esclarece que essas muitas moradas na casa do Pai é todo o universo. Cada planeta é uma morada. E o universo, até então infinito, porque nós não conseguimos determinar ainda a sua extensão, nem saber quantos planetas existem nele. E sabemos que existem vida. E essas vidas é onde espíritos estão. Então há muitas moradas. E também há muitas moradas aqui nesta que nós estamos, que são as esferas espirituais, são as camadas. André Luiz, no livro Nosso Lar, também Religião dos Espíritos, também no livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos revela muito dessas esferas espirituais. Essas esferas que podem ser densas ou mais suaves, mais sutil de esclarecimento. Existem os elementos que constituem essas esferas, que são os fluidos. O fluido cósmico, o criador de todas as coisas, que o espírito manipula, seja para o bem ou devido aos seus pensamentos muito turbulentos, perturbam o fluido à sua volta e cria imagens que estão em sua mente, quando colocada em união com outras mentes que podem estar perturbadas, elas criam à sua volta um ambiente muito perturbado. E esses ambientes retratam as dores e o sofrimento, as trevas, a escuridão que aqueles espíritos estão sentindo. André Luiz nos narra no livro Nosso Lar e também no filme, para quem assistiu, que nessa região que ele foi em uma dessas esferas espirituais, a região dos umbrais que chamam, é um local muito denso, é um local onde os espíritos todos querem ser mais do que os outros, e faz uma comparação. Ele diz que é como uma casa em que todos querem o pão, mas não tem alimento, e cada um quer ter a razão. Então daí você tira a quantidade de brigas que se tem lá. Essas regiões mais densas, essas regiões mais umbralinas, digamos assim, essas esferas, são para que o espírito se desprenda de si, retire de si tudo o que não o deixa caminhar para as moradas mais celestes e mais pura. É onde há esse despejo das coisas que não condizem com a lei divina. É quando os valores, digamos, não vou dizer valores, eu vou dizer o que não deixou com que eles adquirissem os valores, ficam lá. Para que eles se libertem de todo o orgulho,
de todo o egoísmo que ainda tem nele, de toda a raiva. E ele fica pensando em sua vida, no que fez, no que deixou de fazer, e vai ficando lá. Essas energias densas, essas energias pesadas, porque o espírito ele está se limpando, ele está extraindo de si. Infelizmente é um processo de dor, mas é uma dor de libertação. André Luiz, nessa região umbralina, trazida na obra Nosso Lar, nos mostra que lá se encontram espíritos de centenas de anos que ainda estão lá, que ainda estão tão presas no orgulho que elas não se permitem caminhar e se elevar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, que é ter ainda a sensação de poder, a sensação de mandar, a sensação de querer que o seu querer prevaleça sobre os demais. Querem causar mais sofrimento ainda aos outros, e os espíritos se atrasam. Não é que eles regridem, mas eles ficam estacionados. André Luiz passou muito tempo numa região como essa, onde ele não professava suas religiões, vivia na terra uma vida que pode-se dizer comum, só tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, mas nem era um viciado, digamos assim, nem era um dependente, digamos assim, como nós conhecemos. Era o famoso beber socialmente. E quando ele morre do corpo físico, ele é tido como um suicida indireto. Aquele que tomava os líquidos sabendo que fazia mal, mas ainda assim tomava, porque achava que não lhe fazia mal. E ficou com sequelas em seu perispírito. Feriu a sua região, que seria do fígado e as regiões próximas, devido ao uso constante da bebida, do álcool, por longos anos. Ao chegar nessa região, de muita dor e de sofrimento, quando não tinha mais forças nem para caminhar nessas regiões mais densas, que a gente pode assimilar a depender de nossa filosofia religiosa, como se fosse um purgatório, digamos assim. É onde o espírito vai se libertando ainda. Quando ele já não tinha mais forças nem para caminhar, ele cai e faz uma prece. E uma prece que ele diz que foi do íntimo de todo o seu ser, e que não sabe por quanto tempo, quantas horas ou dias, ele fez aquela prece e ele foi atendido. Foi quando ele se libertou completamente dos fluidos densos que ele pôde reparar que perto dele estavam espíritos benfeitores que andam nessas regiões densas para socorrer estes espíritos pela misericórdia do nosso Pai Celestial. Os espíritos iam socorrer, mas os espíritos que estão nas frequências vibratórias mais grosseiras não conseguem captar a frequência sutil dos espíritos superiores. Então eles ficam até invisíveis. Mas quando André finalmente faz uma prece, pedindo perdão e misericórdia, ele troca de frequência vibratória e pode enxergar os benfeitores que estão próximo dele, e estes o elevam para uma outra esfera espiritual, que é o nosso lar. E lá ele encontra, ele estava num sofrimento tão grande que ao chegar ao nosso lar, ele pensa que chegou no céu, nesse paraíso que as pessoas falam. E ele pensou até que não iria fazer mais nada da vida, porque tinha chegado no céu e agora era só aproveitar. Equivocado ele estava. E assim todos os outros que chegaram lá com o mesmo pensamento que ele. Porque como nosso mestre Jesus diz, o meu pai até hoje trabalha e eu também. Ao chegar em uma das colônias espirituais aqui mesmo da Terra, ele percebe que ele não vai ter a felicidade plena ou ficar parado sem fazer nada, como se não tivesse mais nada a aprender ou a ensinar. Ele percebe que os espíritos trabalham nas colônias espirituais tanto para o seu progresso quanto para ajudar os irmãos
que estavam no sofrimento, como um dia foi ele. E que nessas colônias espirituais, a exemplo do nosso lar, uma das tão famosas devido às obras de André Luiz, ele se depara com muitas regiões, as câmaras que recebem os espíritos recém-chegados de regiões densas e pesadas, a exemplo do umbral, onde precisa se tratar das feridas do espírito, que definitivamente é como se fosse o nosso corpo, só que no plano astral. E eles vão se tratando e depois vai para os hospitais, a região de regeneração, e depois ele vai andar e conhecer essa colônia espiritual e se depara com árvores belíssimas, com uma natureza plena e feliz, com uma tecnologia muito acima da que aqui tem na Terra, e descobre que aqui na Terra é uma imitação muito grosseira do que há na colônia espiritual, aqui mesmo, do próprio globo. Ele vê os ministérios da regeneração, do esclarecimento, da ajuda, e aí ele vai. Ele percebe que nesses ministérios, os governantes dão exemplos no atendimento, na forma de falar, de se comportar, e ajuda até a enviar as mensagens para quem está aqui, em nosso globo terrestre. Como sabemos, a exemplo do Chico Xavier, que psicografou muitas cartas trazidas dos nossos irmãos do além-túmulo. São espíritos que estão nessas regiões, nessas esferas, nessas colônias de regeneração, e que depois irão para outros. Essas esferas são para receber os espíritos recém-chegados ou do sofrimento, ou até mesmo aqui do globo que nós estamos, nossa condição encarnada. E o espírito não ficará lá por muito tempo, porque lá também é de transição. É para que o espírito se recupere, se esclareça e ou retorne aqui para o próprio globo terrestre, para uma nova reencarnação, com novas provas para o seu processo de elevação espiritual, ou será conduzido a colônias espirituais ainda mais leves, ainda mais sutil e ainda mais felizes, a decorrer da sua conduta que teve enquanto estava encarnado aqui na Terra. Irá para regiões mais felizes, como é colocado pela sua própria mãe, que era um espírito jamais elevado, onde nem nessa camada que André estava, nessa esfera que André estava, ela não estava mais lá, ela já estava em outra. Ela já estava mais elevada, mas que por permissão ela veio para visitar o próprio filho. E nos mostra que existem aqui no globo várias camadas, várias esferas espirituais, a depender da frequência vibratória do espírito, da sua condição de felicidade, de proximidade com as virtudes teologais que condizem com o amor de Deus. E é isso que nós precisamos adquirir para irmos para essas regiões mais felizes, e para que estes espíritos ainda mais felizes possam ajudar os espíritos que estão aqui encarnados. Eles precisam de ajuda, pois estão muito sutil e já desapegados da matéria. E aí vem os missionários, espíritos assim como nós, ou mais adiantados do que nós, que se encontram nas colônias espirituais, que vêm ajudar os que aqui estão, ou nas regiões mais densas. Quando estes vêm ajudar os encarnados, precisam-se dos seus instrumentos, dos seus ajudantes, que são as pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, mais forte. E estes, por sua vez, precisam dos outros médiuns, que são aqueles não tão ostensivos, mas muito bem instruídos pela sua doutrina, que vai lhe ajudar a forma de trabalhar, de orientar e de ajudar encarnados e desencarnados. Então fica numa relação mútua para que todos possam crescer e ter a oportunidade de trabalhar. Imagine se só os espíritos felizes trabalhassem. O que é que nós iríamos fazer?
Que trabalho ficaria para nós se eles fizessem tudo? O nosso Pai dá oportunidades para que todos cresçam. E quando nós estamos ainda na necessidade, nas regiões mais densas, mais trevosas, vem aqueles espíritos mais adiantados nos socorrer. O nosso Pai jamais nos abandona. É por isso que o Mestre Jesus nos diz que nenhuma ovelha será perdida. Então nós temos aqui só no nosso globo várias camadas, várias esferas onde o espírito pode se depurar, onde o espírito pode ficar. E olhe que esse umbral, trazido e revelado por André Luiz, é uma das esferas, e existem ainda regiões mais densas, mais pesadas do que essa, aqui mesmo no nosso globo, que ainda estão em regiões mais abaixo e ainda tem energias mais grosseiras, que são aqueles espíritos definitivamente trevosos, que vivem da raiva, que vivem do ódio, daqueles espíritos que querem definitivamente ver o mal do próximo, ver a extinção do outro. Esses espíritos são tão maus que vão para regiões ainda mais densas, para que possam se libertar de todo esse ódio. E como são espíritos muito trevosos, o seu psiquismo, sua mente cria um ambiente trevoso, de seres trevosos, onde não há nem luz, onde a lua é vermelha, onde há criaturas mais escuras do que a própria noite, como revelado por André Luiz em suas obras. Mas que isso é tudo fruto da mente daqueles espíritos perturbados. Eles mesmos criaram. A sua mente manipula o meio ambiente e cria essas criaturas, essas regiões, esses pântanos que estavam em suas mentes são externadas, moldando a realidade à sua volta. Lembrando que são vários espíritos nessa mesma frequência, mudando o próprio meio onde estão, onde choram, onde lamentam, onde urram de dor, de sofrimento e de ódio, até que se libertem, até que se depurem, até que reconheçam que são pequenos, que são filhos de Deus, até que peçam a misericórdia. E ao pedir a misericórdia, reconhece a sua condição de espírito necessitado e quebra a sua vaidade, quebra o seu orgulho, quebra o seu egoísmo. E ao fazer isso, se desprende das bolas de ferro que estão presas aos seus pés. E aí sim, estão mais aptas a receberem o auxílio, porque vão elevar o seu padrão vibratório ao dos espíritos que ajudam e receberão o auxílio necessário. Isso só aqui na nossa Terra. Muitos níveis espirituais aqui tem, a depender do bem ou do mal que praticamos aqui na Terra. Nós vamos nos afinando, elevando-nos ou ficando imersos em energias mais pesadas de desamor, de ganância. Isso só na Terra. Mas da mesma forma que na Terra existem essas regiões que o espírito fica por hora, por períodos de transição, porque naquela região vão passar, tem muito que aprender e a de se libertar. Da mesma forma, existem planetas, mundos, onde o espírito ele será deslocado para uma das outras moradas do nosso Pai. Imaginemos assim, que a Terra é uma casa, e sabemos que em uma casa há muitos cômodos, uma sala, um quarto, uma cozinha, uma sala de estar. Então, em uma casa há muitos cômodos. A Terra, sendo uma casa, ela tem muitas esferas espirituais, são os cômodos, onde em uma frequência ficam os espíritos, em outra frequência ficam outros espíritos, e assim vai, tendo a divisão. Mas existem outras casas, existem outros mundos. Esses mundos podem ser mundos mais felizes e também os mundos mais
atrasados os planetas primitivos, assim como um dia a Terra foi. Hoje um planeta de provas e de expiações, e brevemente, quando passarmos por esse período de transição, um período de regeneração, uma terra de regeneração. E os espíritos que não quiseram evoluir, que optaram em ficar parados e estacionados, estes serão conduzidos a estas outras casas, também de provas e de expiações, até que se elevem. Então, esses mundos também são mundos de transição. São para que o espírito aprenda, para que o espírito se liberte. E também os planetas prisões, prisões mesmo. São espíritos que fizeram tanto mal à humanidade que foram presos. Presos em planetas aptos a receberem estes espíritos. Esses espíritos embrutecidos que fazem mal a todos e a qualquer um. Tem pessoas que a gente pensa, né? É tão mal que deve ser preso, não é? Imagine pegar uma pessoa dessa e livrá-la do corpo físico. Esse espírito fala mal ainda mais. Então esses espíritos são conduzidos a planetas prisões. Mas também é por amor. É para que eles aprendam, percebam o que fizeram. E quando eles estiverem aptos, quando eles optarem pelo perdão, pela misericórdia, irão para outros planetas, para outras esferas, para que sejam curados, instruídos, até que estejam aptos a reencarnar. Esses planetas, esses mundos também são transitórios. É para que o espírito se esclareça, para que ele também cresça, para que ele reflita. Existem os mundos felizes, onde os espíritos definitivamente vão gozar da felicidade plena. Mas esses planetas angelicais, que estão no topo, digamos assim, da hierarquia dos planetas, ou dos níveis, digamos assim, os espíritos que lá estão são espíritos completamente puros, a exemplo do nosso Mestre Jesus. São espíritos que não têm mais necessidade alguma de reencarnar, a não ser pela missão, por um pedido direto de Deus, para que possam fazer obras grandiosas, assim como o nosso Mestre Jesus fez enquanto encarnado, e sabemos pela doutrina espírita que fez ainda mais na pátria espiritual, sendo governador do nosso orbe, uma missão grandiosa. Só que esses espíritos, eles não ficam parados no seu planeta feliz, porque a felicidade ela é tão grande que ela quer dividir, que eles querem dividir essa felicidade com todos os outros espíritos. E eles vêm nos ajudar. Eles pedem o favor, eles pedem para poder ajudar. E quando Deus dá a eles a missão, eles com muita alegria vêm nos ajudar com uma pleiade de espíritos que também querem ajudar, para que todos possamos crescer, para que todos possamos caminhar juntos nos caminhos que levam a Deus. Então vamos aproveitar a nossa encarnação para adquirirmos esses valores espirituais, como colocado na leitura inicial, e adquirir estes valores ensinados pelo nosso Mestre Jesus, para que a gente possa, ao desencarnar, irmos às colônias felizes, porque aprendemos o que devíamos aprender nesta encarnação, para gozar mais da felicidade e, logicamente, ajudar aos necessitados, encarnados e desencarnados. Então vamos viver os ensinos do nosso Mestre Jesus. Vamos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados e aprender e estudar e a sermos uma grande família, nos desprendendo de toda a raiva, de todo o ódio que ainda há em nós, quebrando a cada momento o orgulho, o egoísmo que há em nós.
vamos estudar e vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Eu quero, mais uma vez, pedir a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, a levar o pensamento ao alto e dizermos: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos encarnados, aproveitando cada uma das provas que o Senhor nos atribuiu. Porque reconhecemos hoje que essas provas são para o nosso crescimento, são para que nós possamos aprender e nos libertar daquilo que não nos faz bem, que exige de nós uma nova postura, uma nova forma de agir, de se comportar e de pensar, para que eu possa ser aprovado nessas provas que chegam a mim. Reconheço que cada uma destas são oportunidades de crescimento e peço perdão, Senhor, por todas as vezes que fui impaciente, por todas as vezes que reclamei. É porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje, o entendimento que hoje tenho, que tudo nessa vida é aprendizagem, que tudo que acontece comigo é porque eu preciso aprender alguma coisa, e também a parar de julgar os meus irmãos que também estão nessa estrada evolutiva, olhando para elas e as reconhecendo que são espíritos assim como eu, que caminham nessa jornada que leva a vós, e a tratá-las com mais amor, porque é assim que eu também quero ser tratado. Peço perdão pelas vezes que feri o próximo, com meus pensamentos, com minhas palavras, mas hoje os reconheço, que são espíritos assim como eu, e estamos todos juntos na mesma trilha. Pedimos que a tua paz, que o teu amor se estenda sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, e agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Ajuda-nos, Senhor, sempre a continuar nas trilhas do bom caminho. Que teus emissários espirituais, encarnados e desencarnados, nos ajudem a continuar nessa trilha, junto com o nosso Mestre Jesus. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, permaneça sobre cada um de nós. Que assim seja. Eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco nessa noite de hoje. Agradecer a Gabi, a Rafa, a Alviana, a Tati, ao amigo Rodrigues, um abraço fraterno, a todos aí do Centro Espírita Nova Vida de Apudi, que sempre se fazem presentes conosco, a Kathleen, um abraço e que o nosso Pai Celestial abençoe a cada um de vocês. Boa noite.